Você não pode construir doutrinas em cima de experiências de personagens. Você deve construir doutrina em cima de princípios bíblicos. Se você perguntar para um cidadão médio, para qualquer pessoa hoje na nossa sociedade, você apoia o feminismo? Muito provavelmente a resposta será sim, eu apoio. Mas se você perguntar para essa mesma maioria, mas o que o feminismo defende? A resposta, muito provavelmente, vai estar incorreta. Porque boa parte da população não sabe o que o feminismo de fato defende. Mas o feminismo não defende as mulheres? Pois aí que está a questão. O feminismo, ele não defende as mulheres. O feminismo é um movimento ideológico de ativismo e que ele defende aqueles que pensam como eles, sejam homens ou mulheres. Se você compreender isto esta manhã, sair daqui com isso esclarecido, já é 50% da lição de hoje. 50% da lição de hoje é compreender o que o feminismo defende e que não é as mulheres. Os outros 50% da lição é o padrão bíblico para a feminilidade. Então esse é o tema nosso hoje, amados. A feminilidade, à luz da Bíblia Sagrada, ela é literalmente uma resistência à agenda feminista. O feminismo, enquanto militância, não admite, não concebe, não consegue aceitar que uma mulher possa ser feliz e realizada assumindo voluntariamente o papel de esposa, recebendo a maternidade como uma bênção divina e se realizando em assumir um papel de auxiliadora na família. Para o feminismo enquanto movimento, a Bíblia é um livro machista. Deus é um Deus misógino. A mulher é o sexo oprimido, aprisionada sob uma condição indigna, imposta por uma sociedade patriarcal. Para o feminismo, feminilidade é uma construção social. Essa história de papéis sexuais dentro da família é uma construção de uma sociedade machista e patriarcal. Por isso, a proposta do feminismo enquanto movimento é libertar a mulher dessa condição indigna na qual ela está. Só que na prática, o que o feminismo consegue é fazer com que a mulher venha a desprezar a missão bíblica do ser mulher que Deus lhe deu e, de quebra, assumir a parte da maldição que coube ao homem na queda. É isso que o feminismo consegue na prática. Por isso que é tão importante nós entendermos o que a Bíblia entende como um papel da mulher. E é óbvio que nós não conseguimos entender isso sem relacionar com o papel que a Bíblia entende para o homem. Uma coisa não depende da outra. É por isso que é importante nós estudarmos sobre a desconstrução da feminilidade bíblica, para entendermos o que Deus espera de nós, sejamos homens ou mulheres. Veja o que diz a nossa introdução. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Esta mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição, apresentamos o mandado divino para a mulher,
as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, nós temos um padrão divino para a família cristã. Há um padrão bíblico para a família. E neste padrão bíblico de família, a família é construída em torno de um núcleo duro, indivisível, chamado casamento. O casamento heterossexual, monogâmico, fundado e firmado em torno da fidelidade, da lealdade para toda a vida. Este é o princípio bíblico de família. Esta união familiar tem um propósito, à luz da Bíblia Sagrada. E o propósito é frutificar. E quando eu estou falando em frutificar, não estou falando apenas de que o casamento se concebe para o propósito da geração de filhos. Não é só isso. O propósito bíblico da frutificação é que o casamento venha proporcionar, tanto para o homem quanto a mulher, a frutificação, o desenvolvimento pleno de ambos os cônjuges. Este é o propósito bíblico. Dentro deste casamento, conforme nós aprendemos o padrão bíblico de família, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulos 5 e 6, neste padrão divino de família, o homem é o cabeça, mas é o cabeça submisso. É um cabeça submisso a Cristo. Ele é um líder que exerce a sua liderança sob o mandato de Jesus Cristo, Efésios 5, 23. Esta liderança que o homem exerce precisa ser sacrificial, Efésios 5, 23 até o 28. Sacrificial a tal ponto que este homem estará disposto, se necessário, a entregar a própria vida em favor da sua esposa. Neste casamento, a mulher, ela exerce honra amorosa, Efésios 5, 33. E essa honra amorosa se expressa em relação ao seu esposo, conforme Efésios 5, 22, de forma de uma submissão voluntária. Ao reconhecer no seu esposo, e somente ao reconhecer no seu esposo, uma liderança sacrificial submissa a Cristo, a mulher exerce uma submissão voluntária. De forma que, assim como é incorreto e antibíblico a mulher negar a sua submissão voluntária a um marido que exerce uma liderança sacrificial baseada na liderança de Cristo, também é incorreto e antibíblico um marido exigir a submissão da sua esposa se ele sequer se submete a Cristo e não exerce uma liderança sacrificial. Uma coisa depende da outra. Neste modelo bíblico de família, os pais, eles têm a responsabilidade de formar os filhos. Efésios 6, 4. E ao reconhecer o amor sacrificial dos pais em relação aos filhos, os filhos se submetem amorosamente à liderança paterna e materna. Efésios 6, de 1 a 2. Nesta família bíblica, a submissão é praticada de ambos os cônjuges e de todos os membros familiares, conforme Efésios 5, 21. Porque neste modelo bíblico de família, submissão é um ato de amor voluntário. Aleluia! Este é o padrão bíblico de família, amados. Nós não podemos isolar as coisas, precisamos entender que há um todo, há um propósito divino para a família andar em harmonia. Mas o que é o feminismo? O feminismo entende que quando você coloca uma ordem de autoridade,
uma liderança ou uma hierarquia, você está subvalorizando quem está sob a autoridade. Então eles pregam a falácia da liderança. Qual é a falácia da liderança? Todos vocês que são líderes, seja na empresa, seja em casa, seja na família, seja na igreja, sabem o que é a falácia da liderança. A falácia da liderança diz o seguinte: a posição de autoridade te permite uma maior liberdade de ação e te permite executar a própria vontade. Você consegue fazer isso sendo líder? Não. Isso é uma falácia. A posição de liderança, na verdade, te exige mais, te exige serviço, sacrifício, de forma que você terá que satisfazer as necessidades dos liderados. Esta é a realidade da liderança. Então, ao colocar o homem como líder do lar, a Bíblia está colocando ele na posição de servo do lar. Jesus disse: aquele que quiser ser maior, seja o vosso serviçal. Esse é o padrão bíblico de liderança. A liderança servil. E não como uma autoridade, um ditador, alguém que impõe ordens ou impõe a sua própria vontade. Agora observe que como este pensamento, ele é tão nocivo e ao mesmo tempo ele é tão sutil, que às vezes ele se intromete no nosso pensamento, e a gente vê até cristãos expressando o pensamento feminista quando conversam com seus filhos. Ou você já não viu essa cena? Os pais chegam para um menino e dizem para ele: filho, estuda e trabalha muito. Por quê? Porque você precisa ter o que dar para a sua família. Ou seja, você precisa estudar, menino, você precisa trabalhar, menino, você precisa ter patrimônio, porque você vai ter necessidade emocional. Você não vai ser completo sozinho. Você, cedo ou mais tarde, quererá ter uma mulher ao seu lado. E ter uma mulher ao seu lado, consequentemente, cedo ou mais tarde, vai fazer você desejar ter filhos. E ter filhos e esposa vai exigir que você tenha um patrimônio. Você tem que ter patrimônio para poder ser espoliado. Você precisa ter o que dar para a sua família. Ok, não há problema nenhum nisso. Aí o mesmo pai, a mesma mãe olha para a filha e diz: filha, estude e trabalhe para não depender de homem. Como assim? Como é que o menino se reconhece a posição bíblica? E para a menina não se reconhece a posição bíblica? Ela também não vai ter necessidade emocional? Ela também não vai desejar construir uma família? Ela também não vai desejar ser plena e ter uma família e construir uma família? Por que ela não tem também que ser ensinada nessa direção, assim como o menino é ensinado? Você sabia que uma pesquisa recente com os mendigos de São Paulo, e a maior parte dos mendigos são de que sexo? Masculino, exato. São homens. Foi feita uma pesquisa com os mendigos de São Paulo e questionados a eles: por que vocês estão nessa vida? Antigamente se dizia que os mendigos estavam nessa vida porque lhe faltava oportunidade. Hoje você sabe que não é isso. Muitos têm a possibilidade, existem aí os centros de referência, de assistência social, podem produzir documentação, existe o Cine para ajudar algum trabalho de menor qualificação, existem diversas organizações que ajudam, auxiliam, existem albergues para poder viver uma vida, ter um banho, uma vida minimamente decente, mas muitos não querem. Por que não querem? Questionaram: por que você não quer deixar essa vida? Sabe qual foi a maior parte da resposta? A maioria absoluta dos mendigos de São Paulo respondem: estou nessa vida por causa de uma desilusão amorosa. Ou seja, quando você tira do homem o seu ideal de viver, que é ter uma família a quem se dedicar, é ter uma família a quem amar, a quem se sacrificar por ela, ele perde o chão, ele perde o sentido da vida. Porque ele foi criado para isso. Deus não criou o homem para ser só. Aliás, foi a única vez que Deus disse que não era bom aquilo que ele tinha criado. Quando ele criou o homem, ele disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora à altura, ao nível, para que ela lhe complete. Aleluia. Este é o propósito bíblico, amados. É a
pleno desenvolvimento do homem e da mulher dentro da família. Se eu fizesse para você a seguinte pergunta, será que você conseguiria concordar com ela? Ou melhor, se eu fizesse a seguinte afirmação: ser mulher é uma mentira? Você conseguiria concordar com essa frase? Ser mulher é uma mentira? Provavelmente todos vocês vão discordar disso. Não é uma mentira. Mas se eu suavizar essa questão um pouco, se eu colocar assim: não existem diferenças entre homem e mulher além dos órgãos sexuais. Aí talvez alguns já começam a ficar um pouco mais inclinados a concordar com a afirmativa. Não existem diferenças entre homem e mulher além dos órgãos sexuais. Mas alguns devem estar pensando: não, mas espera aí, existem outras diferenças. Os homens são 55% mais fortes, as mulheres ouvem 8 decibéis mais alto, os homens enxergam em túnel, as mulheres têm uma visão mais panorâmica, né? Tem outras diferenças além da diferença dos órgãos sexuais. Então, se eu suavizar ainda mais a questão e eu colocar assim: a mulher pode fazer tudo o que o homem faz. E aí? Aí talvez a maioria vai concordar com a afirmativa. Mas tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira afirmativa são incorretas. E as 3 afirmativas são defendidas pelo movimento feminista. É isso que nós vamos ver hoje. À luz da Bíblia, todas elas são incorretas. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, a Bíblia diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há homem nem mulher, não há grego, nem judeu, nem servo, nem livre, no quê? O apóstolo foi bem claro, ele diz nisto. Nisto o quê? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nisto não há diferença. Homem e mulher são iguais em dignidade, são iguais em valor, são iguais em essência. Entretanto, são diferentes quando se trata da questão de papéis. A Bíblia defende que há um papel reservado ao homem e há um papel reservado à mulher. O papel destinado ao homem pode ser resumido em 3 palavras: trabalhar, proteger e prover. Trabalhar. O homem já trabalhava, irmãos, antes da queda. Essa história de que o trabalho foi o castigo, culpa do Adão que a gente tem que trabalhar. Não, o homem já foi colocado no jardim para trabalhar. O problema se deu, pois, quando o homem pecou, que o trabalho passou a ser penoso. Deus diz: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o problema, o castigo, o trabalho se tornou penoso. O trabalho ele já trabalhava. A segunda missão, proteger. O homem foi colocado no jardim já para proteger. A Bíblia diz que Deus colocou ali para o guardar e o lavrar. É por isso que ao homem cabe a missão de, inclusive, entregar a própria vida em favor da esposa e da família. Cabe a ele a missão de proteger. E também prover. Por que prover? Porque ao homem cabe a missão de ser o principal responsável pelo lar, pelo sustento do lar. Então quer dizer que a Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar? Não. Pode trabalhar, sem problema nenhum. Aliás, a mulher que nós vamos ver aqui como exemplo, ela trabalha e trabalha muito. E fora de casa. Mas cabe ao homem a missão de ser o principal provedor do lar.
Porque pelo menos uma vez na vida, seja em função da maternidade, seja em função de outros valores, a mulher pode sim ter o desejo de parar de trabalhar. E o homem precisa estar preparado para assumir a responsabilidade pelo lar. E por isso ele é o principal provedor da família. E a mulher? A missão da mulher à luz da Bíblia pode ser resumida também em 3 palavras: gerar, auxiliar e apoiar. Gerar por quê? Porque a maternidade, à luz da Bíblia, é parte da missão da mulher. Então, a maternidade, à luz da Bíblia, é uma bênção para a mulher, para a família. A segunda missão, auxiliar. E olha, auxiliar não é algo ruim, não é algo de demérito. O próprio Deus se identifica com a missão de auxiliador. Ele diz: eu sou o vosso auxílio. E apoiar, por quê? Porque na missão da mulher, à luz da Bíblia, a mulher veio para completar aquilo que estava incompleto, que era o homem. Ela veio para completá-lo. Isso você vê na função da mulher em qualquer lugar. Você pode colocar a mulher em um lugar em que esteja desorganizada, não dizer nada para ela, não vai ficar desorganizada, ela vai arrumar, ela vai embelezar, porque isso está nela, é dela essa função de completar. Quando eu casei com a minha esposa, já morava no apartamento em que nós moramos hoje, e o apartamento era uma coisa mais linda, irmãos, todas as paredes eram cor marfim, tudo era marfim, era a coisa mais linda. Hoje você vai lá, cada peça tem uma cor. As paredes eram coisa mais linda, não tinha um quadro na parede. Cortina, para que cortina? Não sei para que serve isso. Hoje você vai lá e vê que está transformado o ambiente. Por quê? Porque tem uma mulher na casa. A mulher completa, embeleza, enriquece, transforma o lugar onde ela está. Porque faz parte da mulher ser isso. Isto é o ser mulher. A maternidade transforma o cérebro da mulher. Por exemplo, a doutora Luan Brizendini, no seu livro Como as Mulheres Pensam, ela relata que a maternidade muda uma mulher porque efetivamente altera o cérebro feminino, estrutural, funcional e de muitas formas irreversivelmente. Ou seja, antes da gravidez a mulher é uma, depois da gravidez ela é outra. Isso não é problema, isso é o milagre que Deus opera nela, porque ela foi criada para isso. A maternidade é uma bênção. Durante a maternidade, durante a gestação, a mulher desenvolve um vínculo com o filho, de tal forma que ela é capaz de, depois que ele nasce, ela interpretar o choro dele. Isso é um milagre, irmãos. A mulher consegue ouvir o choro e dizer se é choro de fome, se é de cólica, se é disso, se é daquele outro, se é choro de manha. Como é que ela consegue isso? Ela desenvolveu esse vínculo durante a gestação. A maternidade é essa bênção, opera este milagre na mulher. Mas o que vai dizer o feminismo? Os feminismos vão dizer o contrário. Olha só uma frase que você vai encontrar na literatura feminista. Dentre todas as opressões perpetuadas sobre a mulher, a pior é a ideia de que a mulher pode gerar filhos e os homens não. Mas os homens podem? Não podem. Como é que isso pode ser chamado de uma opressão ou de uma injustiça? Depende da literatura que você pegar, feminista, para ler. Esse é o pensamento feminista. Para o feminismo, a maternidade é uma maldição. Mas, de acordo com a Bíblia, é uma bênção. Gerar um filho é um milagre divino. Por que o feminismo, enquanto movimento ideológico, pensa assim? Por causa da seguinte questão. Eles entendem que a mulher precisa ter a mesma autonomia, poder e controle que o homem. E, segundo eles, um homem, depois de gerar uma criança, pode dizer: eu não quero esse filho aí, te vira. Esse filho eu não vou assumir, eu não pedi esse filho. Te vira, cria sozinha. Então a mulher também tem que ter o mesmo poder. Como é que ela vai fazer? Aborto. Por isso todo o feminismo é abortista. Porque ela também tem que ter o mesmo poder que o homem. Só que à luz da Bíblia, nem a mulher e nem o homem pode se livrar do filho. À luz da Bíblia, a mulher não pode desistir do filho, mas o homem também não. Gerou,
é seu, assuma, cuida, e assuma a mãe também. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, ao contrariar esse princípio bíblico, o feminismo se torna naturalmente abortista. Vamos falar já sobre a desconstrução da feminilidade, né? O tópico 2 da nossa lição. O que é feminismo, então? Por definição, consciência da posição de desvantagem das mulheres na sociedade ou da desigualdade em relação ao homem e o propósito de acabar com essa desvantagem. Perceba, o feminismo já parte de uma premissa equivocada. De acordo com a premissa do feminismo, a mulher está em uma posição de desvantagem em relação ao homem. Para o feminismo, há uma desvantagem consolidada na sociedade que precisa ser consertada. A mulher sempre é inferiorizada. O padrão bíblico para a mulher, de acordo com o pensamento feminista, é opressivo. A mulher está infeliz. Então aqui já vai um alerta. É biblicamente impossível você ser cristã e ao mesmo tempo feminista. Ou você é cristã, ou você é feminista. Essa história que está na internet, aí sou cristã, feminista, isso é uma incoerência. Porque ou você é feminista ou você é cristã. São duas coisas que não se completam, não se encaixam. Quem diz que é cristã feminista ou não entendeu o que é ser cristã ou não entendeu o que pensa o feminismo. Porque o feminismo, como disse, não está para defender as mulheres, e sim para defender o pensamento deles, deste pensamento progressista. Agora, uma coisa que é importante nós esclarecer, irmãos, nem tudo que a Bíblia relata de relacionamento marido-mulher é padrão bíblico. E isso que os feministas não entendem. Porque se a Bíblia relata um caso de um marido que não tratou bem a sua esposa, a Bíblia relata para fazer o registro e não para defender aquela atitude. Por exemplo, se a Bíblia relata que Abraão, ele não foi tão fiel à sua esposa Sara, a ponto de aceitar a sugestão dela mesma e dormir com a empregada, a Bíblia não está dizendo que isso é o padrão que o homem deve seguir, pelo contrário, a Bíblia só está registrando. Nem todos os exemplos bíblicos são para nós ser copiados. Você não deve copiar o exemplo de Judas, não deve copiar o exemplo de Balaão, não deve copiar o exemplo de muitos personagens bíblicos. Você não pode construir doutrinas em cima de experiências de personagens. Você deve construir doutrina em cima de princípios bíblicos. Isso que eles não entendem. Então eles pegam um exemplo bíblico de um personagem que não tratou bem a sua esposa e dizem, a Bíblia é machista, olha só o que ela está ensinando. Não, não está ensinando. Ela está registrando. É diferente. Para entender o que ela ensina, você tem que estudar a Bíblia. Estudar o pensamento bíblico. E aqui está claro qual é o padrão divino para o homem e para a mulher. Então é preciso distinguir isso. Mas o feminismo, de acordo com a nossa lição, ele tem 3 momentos que a gente precisa diferenciar. O primeiro momento do feminismo deu-se ali no século XIX, e é chamado a primeira onda do feminismo. Se deu nos Estados Unidos e Europa, e os seus principais expoentes foram 2 mulheres, Elizabeth Stanton e Susan Anthony. Este primeiro momento do feminismo, o feminismo de primeira onda, era um feminismo um pouco mais aceitável, vamos dizer assim, porque as suas causas de fato eram legítimas. Começou com um movimento legítimo. O que defendia o feminismo de primeira onda, século XIX? O fim da escravatura, a criminalização do álcool e o direito ao voto feminino. Isso ninguém discorda. Nenhum cristão combate isso. Se o feminismo parasse aí, irmãos, estava tudo bem. Nós poderíamos todos tornarmos feministas, só que não parou por aí. O movimento evoluiu, ou involuiu, de acordo com o princípio bíblico. Então, no século XX, nós temos a segunda onda do feminismo. E o estopim para essa onda foi um livro, de Beth Friedan, A Mística Feminina, 1963. Este livro, que eu queria mostrar para vocês, a Beth Friedan
defende o seguinte: a carreira da mulher e não a sua família deve ser a sua prioridade. E ela diz o que muita gente diz até hoje: estude e trabalhe para não depender de homem. Beth Friedan, ela é a autora dessa frase. Neste livro, ela defende o que ela chama de emancipação da domesticidade. O nome é bonito, né? Emancipar, empoderar da domesticidade. O que é domesticidade? É a vida do lar. Ela defende que as mulheres devem ser carreiristas, devem abandonar os seus lares e buscar o seu próprio sucesso profissional, a sua própria realização profissional. Para Beth Friedan, a mulher no lar, ela é uma prisioneira, ela não está feliz. Ela não pode ser feliz, ela não consegue ser feliz no lar. Isso é impossível. Ela precisa lutar pela sua carreira, ela precisa ser uma mulher carreirista. E aí então ela passa a defender a emancipação da domesticidade, que é isso, a mulher ser carreirista. Segundo, os direitos reprodutivos, direitos, de novo, uma palavra bonita, né? Mas o que é direitos reprodutivos? É a possibilidade da mulher decidir se quer engravidar, quando quer engravidar e quando não quer engravidar, ou desistir de engravidar. Ou seja, o que vai virar isso aí? Pauta abortista, direito ao aborto. A partir deste momento do feminismo, é a liberdade sexual. De novo, liberdade é uma palavra bonita, né? Liberdade sexual. Mas o que ela defende como liberdade sexual? Que a mulher pode decidir praticar sexo quantas vezes quiser, com quem quiser, seja ele parceiro mulher, homem ou quantos quiser, sem problema nenhum. Então, ela defende naturalmente a promiscuidade. E aí começa o feminismo de segunda onda, a partir de Beth Friedan. Depois tem a terceira onda, agora no século XXI. E o principal estopim para esse livro foi um livro um pouco mais antigo, de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, que é chamado até hoje de A Bíblia do Feminismo. O que defendia Simone? A frase que eu disse para vocês: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ser mulher é uma mentira. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E hoje é este o feminismo que está, irmãos, nos nossos dias. É o feminismo progressista. É o feminismo que defende a ideologia de gênero. Você não nasceu mulher, você se tornou. Isso é uma construção social. Isso é uma imposição da sociedade sobre você. Isso é só um detalhe anatômico no seu corpo. Esta mulher, que é a heroína do feminismo, cujo livro é chamado A Bíblia do Feminismo, ela era uma professora de filosofia francesa. Ela foi expulsa do liceu, por quê? Porque ela tinha um amante, Jean-Paul Sartre, e depois das aulas ela levava as suas alunas para a casa do amante para praticarem as maiores orgias sexuais. E foi por isso que ela foi expulsa do liceu. Mas ela hoje é tida como uma heroína dentro do movimento feminista, por ela ter chegado a essa conclusão maravilhosa, que ninguém nasce mulher ou homem. Você apenas se constrói, se torna isso. Essa mulher ainda teve a petulância de defender junto ao governo francês a legalização da pedofilia. Isso mesmo. Ela defendeu a legalização da pedofilia. A grande estrela do feminismo atual. Se propõe a dizer que vai defender as mulheres. Esse é o tipo de feminismo que nós temos hoje. No Brasil, nós temos uma estrela aqui do feminismo, que talvez vocês conheçam, Berenice Bento. Ela é socióloga da Universidade de Brasília, ativista feminina, doutora em sociologia. E eu tinha um vídeo também para mostrar para vocês, em que no seminário Kirsch, ela fala o seguinte: você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e a partir daí avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido muito grosseiramente, né, de forma caricatural, tem sido mais ou menos o que a crítica, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda que
joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay, né? E a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente, reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Ou seja, se as feministas, toda feminista de bom senso, ouvir isto, você não existe, ser mulher não existe. Isso é um conceito, um símbolo que a gente se apropriou dele para impor a nossa agenda, que inclui o casamento gay. É esse o feminismo, irmãos. Você acha que isso é defesa da mulher? Você acha que isso é um tipo de movimento que vai servir ao propósito de defender a mulher? Não. Isso é defendendo a pauta deles, a agenda progressista. Defender a mulher é o que a Bíblia faz. Aleluia. É o padrão bíblico para a feminilidade, que é o tópico 3 da nossa lição, a mulher virtuosa, símbolo de feminilidade bíblica. O texto base da nossa lição, Provérbios capítulo 31, tem algumas dicas que nos mostram qual é o pensamento bíblico para a mulher. Veja, por exemplo, versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Qual é o valor dos rubis? Hoje, em torno de $12.000 por quilate. Mas o proverbista diz, o valor de uma mulher excede muito mais a isso. Aleluia. Olha o versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. A mulher do padrão bíblico é uma esposa exemplar e não tem vergonha disso. Ela é uma esposa confiável. O marido deposita o seu coração nela. No versículo 23 do mesmo capítulo, o proverbista vai dizer que essa mulher é tão incrível que você conhece o marido dela. Olha que interessante. A mulher é tão incrível que quem olha para o marido dela diz, eu sei quem é aquele marido ali, ó, eu sei quem é a mulher dele. Porque a capacidade dela, ela é capaz de influenciar no seu marido. Nas portas ele é reconhecido pela esposa que tem. E ela não tem vergonha de ser uma esposa exemplar. A segunda parte da declaração sobre a mulher virtuosa, ele enfoca nela como uma administradora competente. Versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O que é isso? Isso mostra que ela tem disposição para buscar a matéria-prima, para ir atrás da matéria-prima e envolver-se pessoalmente no trabalho. Ela envolve-se pessoalmente no trabalho, trabalha com as próprias mãos. O versículo 14, é como o navio mercante, de longe traz o seu pão. O que mostra isso? Que essa mulher é tão sábia, ela é tão inteligente, que ela sabe examinar a melhor relação custo-benefício. Então ela busca para ver quais as melhores alternativas, e ela descobre que o melhor é buscar um pouco mais longe. Então ela de longe traz o seu pão. Olha a sabedoria desta mulher. Versículo 16, examina uma herdade e adquire-a. Ela tem poder para isso, ela tem poder de compra. Ela examina uma herdade e a adquire-a. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. O que é isso? Ela tem visão estratégica de negócios. Isso é uma mulher empreendedora, é uma empreendedora eficiente. Ela consegue examinar o mercado, examinar as condições, comprar um bom negócio, com o dinheiro do seu próprio recurso, ela investe e planta uma vinha. Veja que ela é uma administradora eficiente, ela consegue examinar as oportunidades de mercado. Versículo 18, prova e vê
que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. O que significa isso? Significa que ela experimenta, que ela prova, que ela sabe qual é o seu diferencial competitivo. Ela é uma empreendedora. Ela sabe o que ela tem de bom. Ela sabe como o seu produto é bom. Ela prova e vê que é boa a sua mercadoria. Conhece o seu diferencial competitivo. A sua lâmpada não se apaga de noite. Significa que ela não dorme, irmão? Não, naturalmente que não. Isso está falando da provisão dela. Ela é uma mulher previdente. Ela tem azeite suficiente em estoque, de forma que a sua lâmpada não venha a apagar durante a madrugada. Pode passar a noite inteira que a luz dela está acesa. Ela é previdente. Versículo 19: estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. O que é isso? São instrumentos de tecelagem. Ela trabalha e ela se envolve pessoalmente no trabalho. Ela não apenas coloca as funcionárias para trabalhar, ela trabalha junto com elas. É o envolvimento pessoal de novo. Ela se envolve pessoalmente no trabalho. Aí na penúltima parte, ele vai nos mostrar que essa mulher ela é realizada pessoalmente. Como que ela consegue fazer isso? Versículo 20: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Por quê? Porque ela é uma mulher generosa. Se não tivesse aqui esse versículo que a irmã Eunice destacou, a gente ia entender que era uma mulher capitalista. Mas não, ela é generosa. Ela consegue angariar bastante recursos, mas ela divide com aquele que tem necessidade. Isso lhes dá a realização pessoal. Mas tem mais, ela também é previdente para prover suprimentos à sua casa. O versículo 21 diz: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela é previdente, ela já previu o que ia acontecer o inverno e antes dele ela já revestiu a sua casa. Olha que inteligência dessa mulher. Versículo 22, faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Sabe o que significa isso, irmãs? De acordo com a Bíblia, o padrão bíblico para a mulher, sim, a mulher de Provérbios é uma mulher que se cuida. Então, a mulher, ela veste-se elegantemente. Ninguém pode dizer o contrário aqui, é linho fino, irmãos, é púrpura. É uma mulher que se cuida. Aquilo que é chamado às vezes pejorativamente de vaidade, mas você pode chamar de autocuidado, é sim ser mulher, cuidar de si mesmo. E tem respaldo bíblico sim, na mulher de Provérbios. Ela se cuida. Versículo 24, faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Sabe o que é isso? Ela é perspicaz. Ela vai negociar com os mercadores, aqueles que querem vender para ela, e ela diz, mas eu tenho também algo para vender para vocês. Vocês precisam de cinta. Estou vendo que a cinta de vocês precisa. Eu também tenho produto. Eu fiz cintas de linho fino e eu vou vender para vocês. Ela é perspicaz. Ela percebe as oportunidades de negócio. Essa é a mulher de Provérbios. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Eu acho muito lindo isso. A mulher virtuosa é uma mulher que tem conteúdo. Ela não é uma mulher vazia. Ela tem conteúdo, ela é sábia, ela é inteligente, ela é instruída. Quando ela abre a sua boca em sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Este é o padrão bíblico para a mulher. E a última parte, sim, ela é mãe e dona de casa dedicada. Por que não?
Olha o versículo 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Ela não governa a sua casa, ela olha pelo governo, ou seja, ela é auxiliadora, apoiadora do governo da sua casa. Ela é uma facilitadora, ela é aquilo que nós poderíamos chamar de a melhor parceira possível para o governo da sua casa. E ela não come o pão da preguiça. O que significa isso? Ela dá o melhor de si. Aleluia. Ela não deixa de fazer a lasanha para não sujar a forma. Ela não come o pão da preguiça. Ela dá o melhor de si. Por isso o versículo 28 vai nos falar da função dela de mãe. Levantam-se os seus filhos e a chamam-na bem-aventurada. Como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha que coisa linda. Os seus filhos a admiram pela mulher que ela é, pela mãe que ela é. O seu marido a reconhece, viu como tem que ter o marido e a esposa, tem que haver uma harmonia, ela é quem é, porque o marido a reconhece e ela é quem é. Há uma harmonia, há uma união, há uma união, uma unidade perfeita no casal. Por isso ele pode fechar o capítulo de forma magistral. Enganosa é a graça, vaidade é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Esse versículo nos mostra o quê? Ele não está preocupado com a aparência fisiológica da mulher. Ele não disse se ela é morena, se ela é loira, se ela é mestiça. Ele não disse se ela é gorda, se ela é magra, se ela é baixa, se ela é alta. Enganosa é a graça, vaidade é a formosura. Ele sabe que durante a vida, a aparência exterior da mulher irá mudar, isso é da vida. Mas mesmo assim, existe algo que não muda, ela se cuida. Toda mulher é bonita, toda mulher é bela, cada uma tem a sua beleza natural, particular. A diferença está entre aquelas que se cuida e aquela que não se cuida. Esse é o foco do proverbista. Ele não foca que ela é naturalmente beneficiada por uma beleza física, e sim que ela tem a atitude de cuidar de si mesmo. Isto é ser mulher à luz da Bíblia. Você vê algum machismo aqui? Você vê alguma opressão aqui? Você vê uma mulher triste aqui, oprimida, sufocada, infeliz? Você vê uma mulher com sua liberdade restringida nesse capítulo bíblico? Não. Isto é o que Deus deseja para cada uma das nossas irmãs.